Pessoal, então o que seria o interesse público nesse exemplo que a gente trouxe? É melhor continuar a obra e deixar e pagar por um superfaturamento, ou é melhor parar a obra, como seria a ideia ali da Lei 8666? A nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, ela tentou beber um pouco da fonte da LINDB, tá? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB, pessoal, ela fala, né, das consequências práticas da decisão, da análise das consequências práticas da decisão, do que seria, né, enfim, por exemplo, o artigo 22 da LINDB, né, ele diz que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados aí os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Ou seja, o gestor tem que pensar nos direitos dos administrados, nas dificuldades que ele enfrenta, né, nas políticas públicas que ele precisa entregar para a população. Então, a lógica a partir da nova lei de licitações foi invertida. A nova lei de licitações, ela disse o seguinte, meu amigo, se tiver uma irregularidade, se tiver uma ilegalidade, não tem bronca não. Vamos tocar a ficha. Vamos entregar a obra. Vamos entregar o equipamento público que a população tanto quer. Depois, a gente resolve. A lei diz, no artigo 147, que constatada irregularidade no processo licitatório, execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato, aqui algumas palavras que são bem características, tá? Então essa decisão somente será adotada, ou seja, a regra é não adotar. Essa decisão de suspender o contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Professor, mas aí a gente andou em círculos, porque eu vou ter que avaliar o que é o interesse público no caso concreto. Pois é, mas aqui a lei acaba deixando claro que o interesse público exige a análise de diversos aspectos. O interesse público exige que eu analise os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição do contrato. Ou seja, qual é o impacto para a população do atraso na entrega do hospital? Eu preciso analisar os riscos sociais e ambientais e a segurança da população decorrente do atraso na obra. Imagina que é um presídio. Não, deixa quieto lá, pode ficar 10 anos sem entregar. Não pode, cara. Olha o risco aí para a população. Motivação social e ambiental do contrato, o custo da deteriorização ou da perda das parcelas executadas. É aquilo que eu mostrei para você. Eu ficar com aquele esqueleto lá pronto, sem terminar, chuva, sol, vai derrubando, vai estragando o concreto e eu vou ter que fazer de novo depois. Isso vai ter um custo. Despesas necessárias à preservação da instalação e dos serviços já executados. Ou seja, tem um custo de segurança para eu ficar mantendo ali a preservação das instalações já executadas. Também a despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno da atividade. Meu amigo, se eu demito todo mundo e tenho que voltar com todo mundo, isso tem um custo também. Entende? Então tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser analisado. Os fechamentos dos postos de trabalho, direto e indireto, em razão da paralisação, o custo para a realização de nova licitação e celebração de novo contrato, o custo de oportunidade do capital durante o período da paralisação e por aí vai. Ou seja, percebam que a nova lei disse que para eu avaliar se é interesse público ou não, eu tenho que levar em consideração todas essas questões. E por que eu estou dizendo que a regra, então, é manter o contrato e não a suspensão que nem a gente viu? Porque o parágrafo único diz que caso a paralisação ou a anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato. Eu vou repetir, o poder público deve optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de uma indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação das penalidades cabíveis. Ou seja, meus amigos, o que o poder público vai fazer? Eu continuo a obra,
eu executo a obra, ainda que tenha esse superfaturamento. Depois de entregue a obra, a gente comemora, foi entregue, a população está recebendo, e aí depois eu vou atrás de indenização de perdas e danos, por perdas e danos, do próprio contratado, se teve superfaturamento, e vou apurar a responsabilidade, vou apurar a aplicação das penalidades, né? O próprio Estado pode entrar com ação de improbidade e por aí vai, tocar a ficha. Tá bom? Essa é a ideia. Agora, como é que eu chego nessa conclusão de que a regra é a manutenção do contrato e de que o interesse público é exatamente seguir aqueles itens, 10, 11 itens que estavam ali no artigo 147. É uma interpretação também do artigo 148 da lei. Tá? O artigo 148 ele diz, olha, a declaração de nulidade do contrato requererá uma análise prévia do interesse público envolvido na forma do artigo 147 da lei. Ou seja, eu vou analisar o interesse público de acordo com aqueles itens ali do artigo 147. E essa anulação do contrato vai ser retroativa, impedindo efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Claro que, quando a gente for falar de contratos administrativos, nós vamos falar de se o administrado tem ou não o direito de ser indenizado pelo que ele já executou, né? Questões nesse sentido, que aí não nos cabe aqui. Aqui é mais para mostrar a ideia do conceito de interesse público. E veja que o conceito de interesse público é algo tão interessante que o parágrafo 2º aqui desse artigo 148 pode dizer que eu posso ter uma ilegalidade, reconhecer a ilegalidade, mas eu jogo a ilegalidade para o futuro. Ou seja, meio que uma espécie de transição, para que dê tempo de eu contratar uma outra empresa antes de simplesmente chegar a uma ilegalidade, entende? A lei diz que, ao se declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia para o futuro, né? Enfim, suficiente para eu efetuar uma nova contratação, que pode ser aí por 6 meses ou até 12 meses. Tá? Então, essa ideia eu acho bem legal aqui desse conceito, né, de interesse público. Beleza? Tá. Mas, para além da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, o direito administrativo também vai precisar, né, ficar ali, de certa forma, vai precisar seguir alguns princípios, digamos assim, previstos na própria Constituição. E aí nós vamos ter tanto princípios, né, que são explícitos na Constituição, que regem a atividade administrativa, vamos ter princípios implícitos e vamos ter princípios previstos na legislação federal. Então, os princípios do direito administrativo, né, a gente está cansado de repetir aí, são previstos aí no artigo 37 da Constituição, é o nosso famoso LIMP, né? A administração deve obedecer à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu vou ter aí o nosso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui também é um mantra que a gente vem repetindo, né, de tempos em tempos e que merece uma reflexão aprofundada também na minha visão. Há quem sustente que a administração pública também tem alguns princípios explícitos na Constituição, que é o princípio da celeridade processual, né, e também o princípio do devido processo legal administrativo, direito ao contraditório, direito à ampla defesa. Por exemplo, se eu falo de um processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, eu tenho a súmula vinculante 3 do Supremo. Súmula vinculante 3 do Supremo vai dizer que está acontecendo um processo no âmbito do Tribunal de Contas e esse processo pode me gerar uma penalidade ou pode atingir a minha esfera jurídica, eu preciso ter direito ao contraditório e ampla defesa, mesmo nesse processo administrativo, que é um processo no âmbito do Tribunal de Contas. Então, súmula vinculante 3 acaba reforçando esse princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Agora, o que a gente pode discutir quanto a esses princípios explícitos, né? Eu vou pedir licença para você falar algo mais teórico, algo mais chato, talvez, mas que depois a gente vai aprofundar com algumas questões práticas interessantes. Então vamos lá. Sobre o princípio da legalidade, né? Era uma ideia de vinculação à lei, né? Enquanto ao particular é dado fazer tudo que a lei não proíbe,
a administração só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Então a administração só pode fazer o que a lei permite. Essa concepção acabou sofrendo aí algumas mutações, né, em razão da constitucionalização do direito administrativo, e aí hoje tende, né, que o administrador deve observar a lei e o direito, né? Então, para além de um princípio da legalidade, nós falamos aí de um princípio da juridicidade, né? O dever do administrador público se vincular aí ao conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que compõem o sistema, né? Então, o administrador estaria vinculado aí ao direito como um todo, né? Até por isso, como decorrência desse princípio, nós temos ali o princípio poder-dever de autotutela da administração, aquele que a administração pode anular seus próprios atos, né? É a ideia ali da súmula 473 do Supremo. A gente justifica essa ideia do princípio da juridicidade lá na Lei 9784, tá? Essa Lei 9784 aqui no artigo 2º, ela vai trazendo alguns outros princípios explícitos do direito administrativo, e aqui ele diz que a administração vai atuar conforme a lei e o direito. Ou seja, a ideia de que o administrador não vai se vincular apenas à legalidade, mas a todo o direito, também envolvendo aí a Constituição, né, seus princípios implícitos e explícitos e o ordenamento como um todo. Então, decorre desse princípio da legalidade o fato de que a administração pode, inclusive, de ofício, anular seus próprios atos. É a ideia da súmula 473 do Supremo, né, que pode a administração atuar de ofício? Pode. Pode a administração atuar através de uma denúncia anônima? Ora, se ela pode atuar de ofício, então ela também pode atuar através de uma denúncia anônima. O TJ deu uma lapidada nisso, dizendo que, no caso do PAD, eu posso instaurar um PAD com base em denúncia anônima, desde que eu tenha outros elementos de prova, né? Deu uma lapidada nisso aí, mas, em regra, se eu posso atuar de ofício, com base no princípio da legalidade, a administração precisa que os seus atos, né, sejam legais ali, baseados na legalidade. Logo, então, se eu tiver praticado um ato com ilegalidade, eu posso rever esse ato a qualquer tempo, anular esse ato, para adequá-lo ao princípio da legalidade. Um outro princípio que a gente também tem ali na Constituição, né, do LIMP, é a impessoalidade. A impessoalidade, pessoal, ela já é vista com duas perspectivas, digamos assim. Uma é a isonomia, ou seja, quando a administração estiver olhando para os administrados, eles têm que ser tratados de forma igual, né, sem discriminações, né, ou privilégios. Mas também existe uma perspectiva que é do administrado olhando para o administrador. O administrador público não pode usar da máquina pública em seu benefício. O administrador público não pode usar em seu benefício ali a máquina pública, numa espécie de promoção pessoal, né? Então, também esse é um aspecto bem interessante. Tanto que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, vai dizer que o gestor público, quando for fazer a publicidade de seus atos de governo, né, de campanhas de órgão público, essa publicidade tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem essa promoção pessoal do agente público. Então, exatamente por conta dessa ideia da impessoalidade. E aí, o Supremo, inclusive, disse que essa norma não admite flexibilização de forma alguma, seja por lei infraconstitucional ou por norma regulamentar. Então, quando o Distrito Federal autorizou na lei orgânica, por norma interna, hipóteses nas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço não seria promoção pessoal, estaria ali chocando com a Constituição Federal, logo é inconstitucional esse dispositivo da lei orgânica aí do Distrito Federal, tá bom? LIMP, legalidade e impessoalidade. O outro aspecto é a moralidade. A moralidade administrativa, pessoal, ela tem a ver, né, com uma ideia de subordinação da atividade estatal à observância ali de parâmetros éticos, né, parâmetros de boa-fé, de lealdade, de probidade, de honestidade. E aí, o administrador público, então, não deveria atuar apenas com base na legalidade, mas também com um ato moral, por assim dizer. Talvez o melhor exemplo aqui que a gente tenha quanto à moralidade e que casa, de certa forma, com a impessoalidade,
é essa vedação ao nepotismo. Como assim, professor? Nepotismo, pessoal, é o agente público nomear cargos em comissão só da sua parentada. Então, o prefeito nomeia só o seu sobrinho, a sua filha, os seus irmãos, para ocupar cargos de assessoria, cargos ali de comissionados. Então, olha só, aqui no nosso slide, vamos ver. É uma ideia de vedação ao nepotismo. E a vedação ao nepotismo decorre do princípio da impessoalidade e da moralidade. Ou seja, a ideia é que, com base na Constituição Federal, no LIMP, não pode o administrador público nomear para os cargos em comissão só a sua parentada. E essa é uma previsão que não exige lei específica. Não precisa o Estado editar uma lei, não precisa a União editar uma lei, não precisa o município editar uma lei. Essa vedação vai decorrer da própria Constituição e tem uma aplicação imediata e verticalizada, sem precisar de lei. Diz, né, a súmula vinculante 13, que a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada, na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Ou seja, a súmula vinculante 13 evita, inclusive, o nepotismo cruzado, que é: eu sou prefeito e nomeio aqui o teu filho governador. Você é governador e nomeia aí o meu filho. Esse nepotismo cruzado também é vedado aqui pela súmula vinculante 13. E aí, eu chamo a sua atenção que a jurisprudência, então, do Supremo Tribunal Federal evita essa ideia de nepotismo, mesmo que não tenha lei específica, com base no princípio da moralidade, com base no princípio da impessoalidade. Na prática, o que a gente pode ter, né, isso já aconteceu, né, aspectos práticos aqui, isso eu acho que vale a pena você estudar, eu imagino que pode chegar para você uma consulta onde o prefeito quer saber: olha, meu filho é médico, eu posso nomeá-lo como secretário de saúde ou isso viola a súmula vinculante 13? Porque, veja, o prefeito, quando ele te procurar, ele vai querer que você faça uma análise política da coisa também. Eu não posso simplesmente dizer: prefeito, nomeia teu filho aí e vamos ver o que vai dar. Porque, veja, se eu faço isso, né? Se eu faço nomeia teu filho e vamos ver o que vai dar, a gente corre o sério risco, né, moçada, de ser impugnado, ter uma decisão judicial anulando essa nomeação, isso vai à mídia e o prefeito se dá muito mal. Então a gente tem que ter muita segurança nessa pergunta. Aí ele pergunta: olha, meu filho é médico, ele pode ser nomeado secretário? Isso, eu quero que você, para você fazer essas consultas, para você entender, responder essas consultas, o que você vai fazer? Existem várias reclamações constitucionais no Supremo Tribunal Federal para discutir se aplica ou não a súmula vinculante 13 a esse caso. E aí, veja, o STF diz que o Supremo tem afastado a aplicação da súmula vinculante 13 cargos públicos de natureza política, ou seja, é o cargo que está ali no segundo escalão do governo, secretário, ministro, no primeiro escalão talvez. O STF tem afastado a súmula vinculante 13 nesse caso. Salvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral. Ou seja, o filho não sabe nada de nada. Eu vou nomear secretário de saúde? Não. Meu filho é médico, tem capacidade técnica, eu vou nomeá-lo secretário de saúde. Tudo certo. Ou seja, se é um cargo do primeiro escalão do governo e o meu filho ele tem capacidade técnica, ele pode ocupar, não é nepotismo, não fere aqui a súmula vinculante 13, caso. Aí, vale a pena a gente trazer, para finalizar esse tópico sobre o princípio da moralidade, mais dois julgados aqui. O Supremo disse que, com base na moralidade, não caberia aquelas pensões vitalícias de ex-governadores. Não sei se você lembra, mas alguns estados tinham pensões vitalícias. O cara foi governador do estado, pronto, saiu, ele recebe ali uma pensão vitalícia. Não, isso é constitucional
leis estaduais e locais que concedem benefícios em caráter gracioso e vitalício a ex-agentes públicos, com fundamento aí no princípio republicano, isonomia e moralidade administrativa. Outro julgado interessante é que fere também a moralidade administrativa por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita e deve depositar na administração, por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, né? É a demora excessiva, né, da administração em cumprir aí uma decisão, porque ferir a moralidade também, essa demora excessiva de um processo administrativo, então também passiva de punição, né, por meio do mandato de segurança, ou por meio de, passivo de controle por meio do mandato de segurança.